caracolados, mais uma vez retorno aqui com vocês. Eu sou o Snail Ra, aqui no canal que mais fala sobre doenças, medicações e outros assuntos que interessam a área de saúde. Hoje vou falar sobre a gastrite, que é uma doença muito comum e, por definição, a palavra gastrite deriva dos termos gregos gaster e ou gastro e se relaciona a qualquer processo logístico inflamatório, que acomete justamente a mucosa intestinal. Rapidamente, uma passagem aqui pela anatomia, vamos dar ênfase aqui somente a essas regiões ou zonas, que é o fundo, o corpo, a incisura angular, o antro, além da curvatura maior e menor. É muito importante conhecer essas estruturas e a região em que elas se localizam, porque muitas das etiologias relacionadas à gastrite têm a ver com essas estruturas acometidas. Além disso, é importante saber um pouco sobre a histologia básica relacionada à mucosa gástrica, dando ênfase aqui às principais células, como as células de superfície, as células do colo, a célula parietal, a célula principal e as células pilóricas ou células G, além das próprias glândulas gástricas, que vão justamente compor aí a mucosa gástrica, especialmente com a lâmina própria e o epitélio colunar. Como eu havia dito, as regiões ou zonas de importância para o interesse do assunto de gastrite é a região oxídica, que compreende justamente o fundo e o corpo do estômago, como nós vimos nas figuras passadas, contendo justamente glândulas especializadas. Quais são elas? As células parietais oxínticas e as células zimogênicas principais, além das células enterocromafinas. A primeira delas, as células parietais, são grandes células redondas ou piramidais, altamente acidofílicas e cuja principal função é a produção do fator intrínseco e também da secretação do ácido clorídrico. As células principais, por sua vez, consistem em células basófilas responsáveis pela secreção do pepsinogênio 1 e lipase gástrica. Na região mucosecretora, vai justamente abranger o antro e as incisuras angulares, também possuindo glândulas de células mucosas que produzem pepsinogênio do tipo 2 e células neuroendócrinas G, esta última sendo uma importante produtora da gastrina. Além destas duas regiões maiores, existem zonas transicionais entre essas respectivas zonas que acabamos de falar. Essas zonas transicionais são justamente definidas por essas junções entre os diferentes tipos de mucosa gástrica e das suas células. Ocorre que essa zona de transição ela não é abrupta, ela na verdade ela transita de modo gradual. E eu tenho como as principais dela as zonas de transição entre o antro e o corpo e a cárdia e o antro e o duodeno. A gastrite, classicamente, ela é classificada de modo temporal em uma gastrite aguda e uma gastrite crônica. A gastrite aguda é aquela mais rápida e autolimitada, de início súbito, enquanto a crônica geralmente ela é uma evolução da gastrite aguda não tratada. Entre as etiologias, a principal delas é o Helicobacter pylori. O Helicobacter pylori é a maior e mais comum causa de gastrite no mundo. E para que se possa descartar esse agente etiológico, quando se há suspeita de gastrite, faz-se necessário 4 critérios de preenchimento a saber. Quais são eles? Primeiro, faz-se necessária a teste de coloração de pelo menos 3 tipos, a exemplo da hematoxilina, eosina, da giensa e também da WS, ou da prata modificada. Além disso, também deve ser feito culturas de biópsias, sorologias e IgG negativa, além da ausência, na história clínica do paciente de eventual tratamento anterior para uma infecção de Helicobacter pylori. Se nessas 4 vertentes, todas forem negativas, é mais fácil de descartar o Helicobacter pylori. Esses 4 critérios são baseados num dos artigos que eu li. No obstante, nós vamos aprender que existem outros testes laboratoriais que também ajudam a descartar o Helicobacter pylori ou a confirmá-lo. Entre outras etiologias que podem causar uma gastrite, o fumo, especialmente o tabaco,
pode causar gastrite, o consumo excessivo de álcool, também anti-inflamatórios não esteroidais, como também esteroidais, a exemplo de aspirina, por exemplo, além de outros anti-inflamatórios. Gastrite autoimune é uma gastrite que comete principalmente as mulheres, né? E ela tem como consequência um quadro de gastrite atrófica crônica e causa uma deficiência de ferro e de vitamina B12. Muitas vezes a pessoa vai apresentar num check-up uma anemia ferropriva, né, ou mesmo uma deficiência de vitamina B12, o que pode ser associado a possível gastrite. Além do Helicobacter pylori, né, existem outros agentes infecciosos, a exemplo desses citados, como herpes, Mycobacterium, citomegalovírus, sífilis, além do próprio TB, né, icticesia, além de fungos como Candida, Aspergillus, muco, coccidioide, Histoplasma e alguns parasitas, né, também Anisakis, Cryptosporidium, Ascaris lumbricoides, Giardia, Toxoplasma, Schistossomas. Então são várias as etiologias, inclusive funcionais, como o refluxo do ácido biliar, o gastroesofágico, aquelas também gastrite induzida pelo estresse, mas existem outras etiologias que são bastante raras, como gastrite pelo acúmulo de colágeno, sarcoidoses, eosinofílicas, linfocíticas, ou mesmo decorrente de dano, né, na mucosa por radiação, além de outras doenças associadas com vasculites, isquemias, ectasias vasculares antral, gastropatias também, de portal hipertensivas, né, além de angiodisplasias, artérias persistentes, telangiectasias associadas à hemodiálise, a própria doença de Crohn, Menetrier, síndrome de Zollinger-Ellison, granuloma de alimentos e bário, gastropatias hipertróficas, hipersecretoras, doenças inflamatórias intestinais, amiloide, a própria diabetes, mastocitose, a síndrome de Jorem, a hipercalcemia, siderose e síndrome tireogástrica, especialmente a tiroidite Hashimoto. Então, dentro da epidemiologia e sintomatologia, nós da referência de biografia que eu estudei, eu encontrei mais associado às mulheres a de gastrite autoimune, também aos idosos, especialmente para as crianças a partir dos 12 anos, o Helicobacter pylori, uma vez que a transmissão do Helicobacter pylori se dá de modo oral-oral ou oral-fecal, o que necessita que as famílias, né, e as pessoas tenham um maior zelo com relação à higiene pessoal, tanto com o lavar das mãos, né, como também o compartilhamento de fômitos, né, de objetos, especialmente no caso de famílias, né, que tenham infelizmente baixas condições socioeconômicas, no qual não podem gozar de maior educação e oportunidades, né, de melhores qualidades de vida. A dor epigástrica é intensa, geralmente com a náusea e vômito, são os principais sintomas ou queixas, né, do paciente, além da azia, indigestão, sensação de estufamento, perda do apetite e presença de sangue nas fezes ou no vômito, que podem inclusive suspeitar de alguma complicação como uma úlcera péptica, né, ou do edenal. Bem, o diagnóstico ele é eminentemente clínico, no entanto ele precisa ser confirmado por alguns testes laboratoriais. Dentre eles, existem os métodos invasivos e não invasivos. Dentre os invasivos, o principal dele, o padrão ouro, é a endoscopia com a biópsia. A partir dela, pode ser feita coloração, imunohistoquímica, a própria cultura, ou mesmo a reação de cadeia polimerase, especificamente buscando antígenos KAG-A e VAC-A. Além delas, também pode ser utilizado a partir da mesma amostra de biópsia o teste de catalase, urease e o teste rápido de urease. Como testes não invasivos são a teste de urease respiratória, o de antígeno fecal e sorologias. Importante destacar que falsos negativos podem ocorrer se pacientes, quando forem submetidos a esses testes laboratoriais, estejam ou recebendo algum tratamento com inibidores de bomba de próton. Isso pode causar justamente um resultado falso negativo.
Entre o diagnóstico diferenciado, nós temos as próprias úlceras pépticas, câncer de intestino, colecistite, dispepsias, doenças de cálculo biliar, pancreatite, linfomas, doenças celíacas, além de neoplasias endócrinas múltiplas, dentre outros, tá? E o tratamento, basicamente farmacológico, se baseia em tripla ou quádrupla terapia, especificamente no período de 14 a 21 dias, a começar pelo esse bacteriostático, que é a claritromicina, além do próprio inibidor de bomba de próton e amoxicilina associado como tripla terapia. Eventualmente você pode ainda utilizar o metronidazol, mas eu coloquei esse asterisco porque geralmente o metronidazol ele é utilizado como substituto da claritromicina naqueles casos em que o paciente apresentar uma resistência, isto é, por exemplo, depois de 7 a 14 dias não haver melhora, com a terapêutica tripla, utilizando o bacteriostático, claritromicina. Além disso, deve ser feita algumas mudanças de estilo de vida e também dietéticas, de dieta. Por exemplo, deve-se evitar frutas ácidas, verduras, carnes magras, analgésicos, café, chamate, chocolate, refrigerante, sal, enlatados, embutidos, bebidas alcoólicas, pimenta do reino, leite, além de seus derivados, frituras e gorduras. E deve-se cessar alguns estilos ou hábitos, que são prejudiciais, como o próprio consumo de álcool. Nós vimos que inclusive ele pode ser uma causa etiológica da própria gastrite. O fumo também, o uso de drogas anti-inflamatórias, tanto esteroidais como não esteroidais, além do próprio manejo do estresse, porque existe gastrite que pode ser induzida pelo estresse. Essas são minhas referências, eu agradeço a todos, espero que sempre acompanhem o canal e se puder, deixe aquele like e, claro, se inscreva no canal porque isso ajuda bastante o engajamento. Obrigado, até a próxima. E aí, para quem quiser e puder ajudar com o canal, acompanhe as lives lá no Twitch. Se você quiser fazer uma doação, só escolher o sobre aqui e clicar aqui no meu amiguinho, o donation aqui, do caracolzinho. Você vai estar contribuindo com o canal, com o valor que você quiser. A exemplo também do YouTube, esse linkzinho aqui no seu canto direito, olha só, você também pode ajudar com o canal. Dá essa força aí, estamos sempre ali tentando buscar a excelência, trazendo material de qualidade aqui para vocês no canal, beleza? Um abraço a todos aí.